Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus, irmão. Tudo bem? Graças a Deus, irmão. Tudo bem. Muito obrigado, irmão, pela presença de vocês aqui no canal, nos nossos vídeos. Estou, assim, muito agradecido pelos irmãos estar nos ouvindo, estar compartilhando, estar dando like nos vídeos. Muito obrigado, irmão. Vocês são uma bênção. Amém. Irmãos, vamos falar uma palavra hoje em Hebreus 10, que ela se chama exortação à perseverança. Em Hebreus vai nos falar que nós temos que ser perseverantes. Amém? Esperar nas providências do Senhor. Mas antes vamos orar. Gostaria de dar um abraço aí em todo mundo, povo lá dos Estados Unidos, de Moçambique também, pessoal de São Paulo, tem uma lista enorme aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Manaus, Maranhão, Marabá. Todo esse povo está nos assistindo. Então, nossa voz está chegando longe. Está chegando em quase todo o Brasil. Amém, irmão? Através do YouTube. Graças a Deus. Vamos orar então, irmão. Só vou pedir para os irmãos dar um like no vídeo. Se inscreva no canal aí. E ative aquele sininho das notificações. Quando você ativa aquele sininho, logo que nós lançamos um vídeo aqui no YouTube, o YouTube manda para você. Amém? E aproveite e compartilhe o vídeo também, se você gostou. E tem uma pessoa, você sabe que tem uma pessoa precisando daquela palavra, você recomenda esse vídeo para ela. Em nome de Jesus. Aí nós vamos crescendo aqui no canal. Né? Ganha você que evangelizou. Você compartilhando um vídeo com outra pessoa, você está evangelizando essa pessoa. Porque a pessoa vai ouvir a palavra de Deus. Se não for cristão, ela vai ouvir a nossa oração aqui para aceitar Jesus. E quem sabe essa pessoa aceita Jesus. Aí o mérito vai ser seu. Amém? Jesus vai botar na sua conta lá positivo que você evangelizou a pessoa e a pessoa aceitou Jesus. A mais uma pessoa para o reino de Deus. Isso porque você compartilhou o vídeo. Amém, irmão? É muito importante os irmãos fazer isso também. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado por esse vídeo. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos abençoado cada dia, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pela vida dos irmãos aí. Abençoa grandemente a vida deles. Abençoa o comércio deles. Abençoa a casa deles, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a parentela dele, os filhos, netos, os bisnetos, sobrinho, toda a sogra, todo mundo. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o veículo deles, o carro deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os vizinhos. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o texto, então, irmão. O texto se encontra em Hebreus 10, a partir do versículo 19.
E o texto, o título dele, o título do texto é Exortação à Perseverança. Diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoesto-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidará vós ser julgado. Cuidais vós ser julgado. Merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo, do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias cansados, em que depois de ser iluminado, suportastes grande combate de aflição. Às vezes foste exposto como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes co-participante com os que deste modo foram tratados. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lançai fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcançai a promessa. Pois ainda em pouco tempo, ele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmão? Então, aqui é a palavra de Hebreus 10,
sobre a exortação à perseverança. A Epístola aos Hebreus é uma leitura fundamental para todo cristão. Nela, o autor faz uma rica exposição acerca da superioridade de Cristo. Certamente, todos aqueles que almejam crescer cada vez no conhecimento da Palavra de Deus devem ler essa carta. Nesse estudo, faremos um panorama completo da Epístola aos Hebreus. Falaremos sobre as discussões acerca da sua autoria e conheceremos quem foram seus destinatários. Também entenderemos suas características e propósitos. Quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Um dos principais debates sobre a Epístola aos Hebreus se dá por conta da identidade do seu autor. Desde os primeiros séculos, na história da Igreja, teólogos tentam estabelecer quem teria sido o autor da Epístola aos Hebreus. Sendo bem direto, tudo o que podemos afirmar é que o autor da Epístola aos Hebreus é desconhecido. Apesar disso, sabemos algumas coisas importantes dele. O autor foi um homem, ele usou a forma masculina de um verbo grego ao escrever sobre si mesmo, no capítulo 11, 32. Era alguém que dominava o grego, ele era instruído no estilo literário helenístico. Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele usava especialmente a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Ele conhecia pessoalmente seus leitores originais e tinha um cuidado pastoral com eles. Ele foi convertido à fé em Cristo por meio de ministérios instituídos pelos apóstolos. Isso significa que ele não teve contato direto com Jesus. Ele também conhecia Timóteo pessoalmente. É claro que tentativas para determinar o autor da Epístola aos Hebreus são faltantes. Não faltam. As principais sugestões são Paulo, a Igreja Oriental do tempo de Clemente, na Alexandria, e Orígenes já atribuía a autoria da Epístola aos Hebreus a Paulo. A partir do século XVI, essa sugestão foi aceita tanto na Igreja Oriental como na Ocidental. Embora pela tradição antiga essas sugestões seja o mais forte, a Epístola aos Hebreus possuía grandes diferenças entre sua composição quanto comparada às epístolas paulinas. João Calvino, em seu comentário sobre a Epístola aos Hebreus, escreveu corretamente essas diferenças, que aglobam o estilo literário, o método de ensino e principalmente o fato do próprio autor se incluir entre os discípulos do ministério apostólico. Quando comparamos Hebreus 2:3 com Gálatas 1:1 e 12, vemos que parece não haver a mínima possibilidade de que o autor tenha sido o apóstolo Paulo. Obviamente, a Epístola aos Hebreus possui algumas semelhanças teológicas com os escritos de Paulo, mas também é verdade que ela possuía muitas afinidades com os escritos de João e os evangelistas sinóticos. Apolo, Lutero, no período da Reforma, sugeriu que Apolo poderia ter sido o autor da Epístola aos Hebreus. Na verdade, é bem difícil de fazer uma defesa convincente a favor de qualquer um desses nomes. A data em que a Epístola aos Hebreus foi escrita, devido ao mistério sobre a identidade do autor dessa epístola, automaticamente existe alguma dificuldade em determinar uma data exata para a composição.
mas algumas características presentes em seu texto indicam uma data aproximada. Aparentemente, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, o templo ainda existia e os rituais eram regularmente realizados. Sabemos que o templo foi destruído por volta de 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém. Então, a data mais provável para a composição dessa epístola é antes desse período. Isso significa que a Epístola aos Hebreus pode ter sido escrita durante o período da perseguição de Nero aos cristãos, 64 depois de Cristo. Se isso for verdade, então o sofrimento mencionado em Hebreus pode ter sido acusado por Cláudio ao dar uma ordem para expulsar os judeus de Roma em 49 depois de Cristo. Quem foram os destinatários da Epístola aos Hebreus? Embora o próprio título da Epístola já esclarece esses pontos, algumas informações importantes apresentadas na Epístola nos ajudam a conhecermos um pouco mais do público para quem ela foi escrita. Sabemos que os destinatários originais da Epístola aos Hebreus falavam a língua grega e usavam a Septuaginta. Isso significa, claro, que percebemos que eles eram capazes de compreender os argumentos constituídos com base no Antigo Testamento. Eles também estavam interessados no templo, no sistema sacrificial e no sacerdócio do Antigo Testamento. Eles tinham ouvido o Evangelho por meio dos apóstolos e não diretamente de Jesus. Outra característica marcante é que os destinatários de Hebreus haviam passado por muita dificuldade. No momento em que a carta foi escrita, eles estavam sofrendo perseguições. Para eles, o martírio pela causa de Cristo era uma possibilidade real. Também é possível que eles tenham sido expulsos das instituições judaicas por confessares a Jesus. Eles também podem ter sido tentados a retroceder para a incredulidade e para o judaísmo, desistindo de prosseguir rumo ao descanso de Deus. Finalmente, em Hebreus 13, 24, temos uma informação muito importante. Os destinatários são saudados por intermédio do autor, da Itália, como uma espécie de saudação enviada para casa pelos exilados. Considerando tudo isso, podemos concluir que os destinatários originais eram principalmente os cristãos judeus da dispersão. Esses judeus provavelmente viviam na Itália. O propósito e característica da Epístola aos Hebreus. Embora a composição de Hebreus se mostre altamente elevada no tocante aos seus interesses teológicos, podemos afirmar de forma resumida que o propósito principal da Epístola aos Hebreus é incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança. Nessa epístola, Cristo é apresentado como sendo o novo, o último e superior e sumo sacerdote. O autor da epístola faz uma construção argumentativa minuciosa, indicando que Jesus é o cumprimento do templo, dos sacrifícios e dos sacerdócios que haviam sido estabelecidos na lei. Isso também revela a maneira clara de que todo esse sistema era temporário. A Epístola aos Hebreus é uma obra primorosa. Podemos se referir a ela como um sermão expositivo na forma escrita. Não sabemos quem foi o autor dessa epístola, mas certamente sabemos que ele foi um exímio expositor das Escrituras. Pelas características da epístola, podemos perceber que ele era um grande pregador do Evangelho. Amém, irmãos?
Então essa aqui é a carta aos Hebreus, né? E que fala sobre a perseverança. Nós devemos perseverar em oração e na esperança, né, que o Senhor volte para nos resgatar. E também um comentário feito pelo canal, amém, irmãos? Agora nós quero falar, irmãos, sobre as pessoas que não conhecem Jesus. Você que não conhece Jesus, quero falar com você hoje. Isso é importante. Nosso canal tem esse compromisso de sempre apresentar uma proposta para as pessoas que não conhecem Jesus. Os irmãos que às vezes já estão habituados, né, a ouvir essa parte, né, essa parte do apelo, da pregação, da promessa que Jesus está fazendo aqui para os pecadores, né? Essa parte da oração. Então os irmãos vão ter que ter paciência com a gente, porque às vezes tem pessoas precisando de ouvir isso. Amém, irmãos? Deus tocou no meu coração para me falar isso para os irmãos hoje. Então os irmãos mais antigos, né, que você não encontra nesses vídeos, há muito poucos vídeos que tem no YouTube sobre as pessoas aceitarem Jesus, sobre esse chamado para as pessoas aceitarem Jesus. Muito pouca gente. Mas o nosso canal aqui tem esse compromisso. Então você que não aceitou Jesus ainda, nós temos uma oração aqui. Essa oração, ela te convida para você aceitar Jesus. E o que eu vou ganhar, missionário? Com essa oração, eu aceitando a Jesus. O que eu vou ganhar? O que vai mudar na minha vida? Eu lhe digo que vai mudar tudo. Tudo que você pensou até agora sobre religião, esqueça tudo, que quando você fizer essa oração vai mudar radicalmente a sua vida. E vai cair por terra todos os ensinos que você teve sobre espiritualidade, sobre religião, sobre qualquer coisa que você teve. Se você aceitar Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele vai te orientar. E a palavra de Deus, você buscando a palavra de Deus todos os dias, a palavra de Deus é a verdade, ela vai te revelar a verdade da vida eterna. Amém, irmão? Você que está aí curioso para ver qual é a oração, essa oração para aceitar Jesus. Essa oração está baseada em Romanos 10:9. Ela diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está falando aqui para você? Ele está dizendo que se você abrir a sua boca e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, e você abrir a porta do seu coração, se você abrir o seu coração, para ele o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai fazer um reboliço santo e vai transformar a sua vida e vai mudar a direção da sua vida. Porque essa vida que você está, esse caminho que você está seguindo aí é um caminho de morte, caminho de destruição, caminho do abismo, você vai direto para o abismo. E o Espírito Santo ele vai te desviar desse caminho aí, ele vai te tirar desse caminho, colocar no caminho que leva a Deus. Amém? Então, se você quiser, nós temos essa oração aqui, vamos fazer agora.
É uma oração muito simples, mas muito eficaz. Todo cristão faz. Todo ser humano que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que estão nessas igrejas todas no Brasil, são quase, acho que 100 milhões já de evangélicos no Brasil, já é a metade da população. Eles fizeram essa oração. É uma oração muito simples, onde eu oro e você repete. Aí você tem que abrir sua boca para você falar com Deus. A oração ela começa assim, ó, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? É uma oração muito simples, né? Que a pessoa, olhando assim, parece até que não vai fazer nenhum efeito. Se você pensando assim, poxa, uma oração dessa vai fazer esse efeito todo, mas faz, irmão. Essa oração eu fiz há uns 40 anos atrás e estou na presença de Deus até hoje. Amém? E todo mundo faz a oração. Amém? Você que fez essa oração, o Espírito Santo já entrou na sua vida. É automático, você não vê, você não sente. Mas ele já entrou, já ocupou o lugar dele, que tem um lugar dentro de você que só o Espírito Santo ocupa. É um lugar reservado só para ele. Espírito nenhum entra. Só o Espírito Santo. Então você que fez essa oração, qual é a orientação agora que você aceitou Jesus? A orientação é que você procure uma igreja evangélica perto da sua casa e você chegue lá na igreja, você fala com os irmãos que aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão, e que quer ficar lá na igreja lá com os irmãos, né? E se os irmãos disserem assim, ó, irmão, você tem que aceitar Jesus aqui para ser membro daqui da igreja. Não tem problema, eles vão fazer a mesma oração que a gente fez aqui e faz lá. Você faz novamente lá, não tem problema nenhum. Amém? Essa oração é universal, todo cristão faz ela. E você fica lá com o irmão lá na igreja, aprendendo, crescendo, compra uma Bíblia, ou usa do celular mesmo, o aplicativo, né? E meus parabéns para você que aceitou Jesus hoje. Só peço que você coloque aí no comentário que aceitou Jesus, para a gente ficar orando por você, pela sua vida. Amém? E você que não fez a oração, só ficou ouvindo para ver como é, né? Que nós somos curiosos mesmo. Às vezes não, eu vou assistir primeiro para ver como é que é. Depois você volta o vídeo e faz a oração. Pronto, você fez a oração, você aceitou Jesus. Rápido e fácil. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos para frente aqui. Vamos orar agora para a gente terminar o vídeo. Vamos orar hoje pelos mendigos. Vamos orar pelos mendigos. Pelos mendigos de rua. As pessoas que estão na situação de rua, estão precisando assim das nossas orações, né? Que Deus mande pessoas lá para levar alimentos para eles, cobertor, principalmente nessa cidade que faz muito frio, né? Como São Paulo, Curitiba, essas cidades que faz muito frio, e às vezes muitas pessoas até morrem.
Mas, segundo algumas informações que eu tenho, muitas pessoas dessas de rua são pessoas evangélicas desviadas. Amém? Então vamos orar para eles voltarem para a igreja. Se desviaram dos caminhos do Senhor e foram parar na rua. Amém, irmãos? Então vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse vídeo. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos escutando, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa grandemente a vida dos irmãos aí que têm nos ajudado muito nesse canal, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa as pessoas que estão em situação de rua, Senhor. Que os estados, as prefeituras façam um programa, Senhor, para acolher. Um programa de acolheta dessa pessoa. Para acolher essas pessoas em algum lugar. Para que ele não fique passando frio na rua. Chuva na rua, em nome de Jesus. E envia também, Senhor, pessoas para alimentar, para ajudar. Eu conheço muita gente, Senhor, que ajuda essas pessoas de rua. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa grandemente, meu Pai, essas pessoas que ajudam lá, tá levando alimento, levando uma roupa, um agasalho, essas pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então estamos ficando por aqui, terminando o vídeo aqui. Só quero agradecer aos irmãos pela paciência aqui. Ficamos esse tempinho aqui falando de Deus e orando também. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, se inscrever aí para o sorteio, dá só um oi aí nos comentários que a gente pega seu nome e bota na lista do sorteio. Já tem bastante gente, deve ter já umas 40 pessoas mais ou menos. E muito obrigado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, irmãos. Em nome de Jesus, amém.